Olá, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês tenham feito uma ótima virada de ano, né? Que vocês tenham tido um Natal tranquilo, um Réveillon, uma virada de ano novo. E estamos aqui novamente, né? Para continuarmos as aulas de língua portuguesa, para encerrarmos aí o calendário de 2020, tá bom? Então, para quem não me conhece, quem está chegando agora no canal, eu sou a professora Márcia Damasceno e nós teremos aulinha de língua portuguesa para o 9º ano. Então, vamos lá, gente? Olha, então a nossa aulinha de hoje é falando sobre regência nominal. Então, como eu disse no início, nós estamos retomando as atividades, mas ainda são referentes ao ano de 2020. Então, nós estamos dando continuidade a tudo aquilo que nós estudamos em 2020. Então, nós estudamos muitas coisas, né, gente? Revimos muitas coisas de língua portuguesa, aprofundamos o estudo sobre algumas questões relacionadas à nossa língua, aspectos gramaticais, de análise sintática, de interpretação textual. E aí nós encerramos, vamos só resgatar um pouquinho da memória de vocês. Nós falamos um pouco sobre regência verbal. Na verdade, nós tivemos o mês de dezembro quase completo falando sobre regência verbal. E aí esse ano, que é uma continuidade, nós vamos falar sobre a regência nominal, tá bom? Lembra que nós falamos que existem duas regências, né? Que é a regência verbal e a regência nominal. Então, eu espero que vocês estejam aí com os cadernos apostos, né? Que vocês tenham anotado direitinho tudo que nós estudamos no ano passado a respeito também da regência verbal, porque nós vamos voltar a ela hoje, tá bom? Só como título de estabelecer alguma diferença. Então, o tempo de aula, como sempre, né, 30 minutinhos. A disciplina é língua portuguesa, o conteúdo é a regência nominal. E o que nós esperamos com essa aula e com o aprofundamento dos estudos que vocês terão, tanto com os professores, né, através do ensino remoto, né, como também do aprofundamento do estudo de vocês em casa. Então, a habilidade é comparar o uso da regência verbal e regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Então, nós vamos observar como é que nós utilizamos a regência nominal na norma padrão e também na variedade coloquial. Então, é sempre bom que nós tenhamos em mente de que nós precisamos, embora nós falemos no nosso dia a dia, no cotidiano, a variedade popular, né, a coloquial, mas nós precisamos estar atentos à variedade padrão da língua. Precisamos conhecer, precisamos utilizar também, principalmente nas nossas produções escritas e também na sua produção oral, né? Dependendo do contexto, da situação onde você esteja inserido. E aí, a metodologia da aula é aula expositiva e slides. Então, regência nominal. O que é a regência nominal? É a forma que os substantivos, adjetivos e advérbios se relacionam com seus complementos. Então, quando nós falamos em regência verbal, nós nos referimos ao verbo, de como é que o verbo se relaciona com seus complementos. Quando nós falamos em regência nominal, é como os nomes, é como os substantivos, os adjetivos e os advérbios se relacionam com seus complementos. Então, complemento verbal é o verbo que é o centro. Na regência verbal é o verbo que é o centro. Na regência nominal, o nome é o centro. Claro que o verbo é sempre o mais importante, né? É a partir do verbo, mas o termo que será analisado será o nome. Normalmente, essa relação entre o nome e o complemento é dado por uma preposição, gente. Então, a preposição é o que acompanha o nome. Por isso, é importante conhecer as preposições para que a regência nominal seja feita e identificada de forma correta. Então, é importante que vocês resgatem as preposições. Nós já estudamos um pouquinho delas
quando estudamos a regência verbal, mas é importante que vocês voltem para esse conteúdo. Então, ou você procura no seu caderno, ou no seu livro didático, ou quem tem acesso à internet pode baixar algum conteúdo para estudar, pode assistir a uma outra videoaula para complementar o seu conhecimento a respeito das preposições, porque elas são fundamentais quando nós falamos de regência, tá, gente? Tanto a regência verbal quanto a regência nominal. E aí pode ser que você tenha esquecido, né? Comumente, quando nós perguntamos ou falamos com vocês sobre algum conteúdo, vocês dizem, meu Deus, mas não estou lembrado. Mas o que é mesmo a preposição? Então, vou só resgatar um pouquinho para que vocês refresquem a memória sobre a preposição, tá bom? Então, nós temos as preposições, que são os termos, né, que nós utilizamos para ligar, né, as palavras, os termos da oração. As preposições, elas são essenciais. Então, quando ela é essencial no texto para que seja compreendido, para que a mensagem seja estabelecida. As preposições essenciais são essas, gente. É preciso que você memorize, que você aprenda essas preposições, tá bom? A preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Então, estas são as preposições essenciais. Então, quando você vai fazer o uso da regência nominal, você vai observar o uso destas preposições. Além das preposições essenciais, existem as preposições acidentais. São palavras que podem ser utilizadas em outro contexto, né? Mas que podem até assumir uma outra forma, uma outra função, um outro significado, mas que também pode ser utilizada como preposição. Por isso que elas são chamadas acidentais. Elas não são somente preposições, mas em alguns contextos elas podem ser sim, serem consideradas e classificadas como preposições, tá? Conforme, além de ser uma conjunção, ela também pode ser uma preposição dependendo do uso, tá bom? Da situação comunicativa. Conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, não obstante e segundo. Então, são palavras que funcionam também como preposição. E também existem as preposições que nós chamamos de combinações ou contrações. Então, por exemplo, a preposição do. Quando você olha para as preposições essenciais, ela não aparece a preposição do, mas é uma preposição sim. Como então que ela surgiu? Ela surgiu da combinação da preposição de mais o artigo o, que ficou do. Então, o do também é uma preposição que foi originada através de uma combinação. No. Então, quando eu falo dó, eu falo dó, eu falo dá, dós ou das. Nó. O nó é a combinação da preposição em mais o artigo o, que gerou o nó. Então, eu posso dizer nó, posso dizer nós, posso dizer na e nas. Eu posso utilizar dessas duas formas, dessas diferentes formas. O deste também é uma preposição, que é a combinação do pronome de mais o pronome este. O daqui também é uma combinação da preposição de mais o advérbio aqui. E o pelo é uma combinação do pronome per, né, que é o por, mais o artigo o, que originou o pelo. Então, as essenciais, além dessas que eu li no quadrinho, tem as combinações do, no, deste, daqui e pelo. São as preposições. Então, o uso dessa preposição, né, ela que vai fazer com que a regência nominal ou a regência verbal seja usada de forma correta, quando falamos em variedade padrão da língua, tá bom? Aí.
Para que possamos entender bem a regência nominal, gente, é preciso alguns elementos. Então, quando nós falamos em regência, nós precisamos, a primeira coisa é conhecer as preposições. Se você não conhece as preposições, se você não sabe identificá-las, se não sabe a função, se não sabe o efeito de sentido dessas preposições, muito dificilmente você conseguirá fazer a regência correta. Então, conhecer as preposições é um dos elementos. O próximo é reconhecer o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então, é importante que você leia uma frase, que você leia um texto, um enunciado, e você consiga identificar o que é o substantivo, o que é o adjetivo e o que é o advérbio. Então, nós não vamos voltar para esse tema, porque esse é um tema recorrente que vocês já estudam há muito tempo. Então, subentende-se que vocês já tenham esse conteúdo já internalizado. Mas, como eu digo sempre, tem alguma dúvida? Volta para os livros, pesquisa e aprofunda o estudo. E saber diferenciar o adjunto nominal do complemento nominal, tá bom, gente? São duas coisinhas diferentes. Então, existe o adjunto adnominal e existe o complemento nominal, que nós vamos ver um pouquinho adiante a diferença. Mas, olha, nossa aula não é para estender a explicação sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Eu vou dar uma pincelada sobre isso. Se ficarem dúvidas, se você tiver dúvidas, é preciso que você estude um pouquinho mais, tá bom? Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Então, quando você vai fazer o complemento do nome, é importante, né, que seja estabelecida essa relação por uma preposição. É justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Você precisa conhecer a preposição, reconhecer o substantivo, adjetivo, advérbio, saber diferenciar o adjunto nominal do complemento nominal, mas é o conhecimento da preposição que há de mais importante quando nós falamos em regência, tá bom? Você precisa conhecê-la e utilizá-la da maneira adequada. Mas só para nós voltarmos ao tema do que é o adjunto adnominal e de que é o complemento nominal, então o adjunto adnominal ele pode ou não ter preposição. Primeiro que eles completam realmente o sentido de um nome, tá, gente? Então adjunto adnominal e complemento nominal, eles vão complementar o sentido de um nome. Então o adjunto adnominal ele pode ou não ter preposição. O complemento nominal é de obrigatoriedade que tenha uma preposição. O adjunto adnominal pode indicar posse. O complemento nunca indica posse. Então, o complemento do nome nunca vai indicar posse. Próxima característica, tem valor ativo, pratica a ação. Então, o adjunto nominal é o que pratica a ação. O complemento nominal tem valor passivo, é sobre ele que recai a ação. No adjunto adnominal, completa o sentido de substantivos concretos e substantivos abstratos. E o complemento nominal completa o sentido de adjetivos, advérbios, substantivos abstratos, tá, gente? Então, só para relembrar um pouquinho da diferença entre o adjunto e o complemento, tá bom? Mas, claro, se você achar necessidade de compreender melhor, tem que estudar mais um pouquinho, tá? Então, vale ressaltar que as preposições sozinhas em um contexto não possuem um sentido lógico. Porém, colocadas em uma frase, podem indicar relações distintas, ou seja, relações diferentes. Então, as preposições sozinha, ela não tem um sentido lógico. Se você escreve só o de, se você escreve só o contra, se você escreve só o em, ele não vai ter sentido sozinho. Mas se você coloca numa frase, coloca dentro de um texto, ela vai indicar relações diferentes. Elas podem estar associadas com a ideia de espaço e tempo, destino, distância, lugar,
origem, tá bom? Então a preposição, ela assume todas essas ideias aí. Eu quero que vocês prestem atenção nesse exemplo, olha. Máquina de moer carne. Então a preposição aí é de, máquina de moer carne. Então o de, ele expressa a ideia de finalidade. Então qual é a finalidade da máquina? Moer carne. A casa de Eduardo. Então o de, quando eu digo a casa de Eduardo, esse de não tem mais uma ideia de finalidade. Ele agora tem uma ideia de posse. A casa de Eduardo. Caderno de língua portuguesa. Quando eu digo caderno de língua portuguesa, eu não estou me referindo à finalidade ou à posse, eu estou me referindo ao assunto. Morrer de infarto é ideia de causa. Escada de madeira, ideia de matéria. Vir de Teresina, ideia de origem. Vocês estão percebendo que é a mesma preposição, mas elas podem indicar relações diferentes e elas estão indicando relações diferentes. Eu repeti o de em todas essas frases, mas cada uma delas tem uma ideia diferente e é preciso que você analise o contexto para você perceber qual é a ideia estabelecida pela preposição, tá bom? E aí, gente, nós já resgatamos um pouco da preposição, adjunto nominal, complemento nominal. E agora, como é que ocorre a regência nominal? A regência nominal trata da relação entre um nome e outro termo. Então, quando eu digo, olha, apto, número 1 diz assim, olha, apto a. Vocês agora estão aptos a dirigir. Então, o apto, ele precisa da preposição a. Estão aptos a dirigir. 2. Disposto a. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Então, a palavra disposto, que é um nome, ele precisa da preposição a. Não estou disposto a. 3. Fácil de, difícil de. Aquela era uma situação fácil de se resolver. O movimento feito pelo ginasta era um dos mais difíceis de se executar. Então, se você for utilizar a linguagem padrão, a variedade padrão da língua, você precisa colocar a preposição de após o nome fácil. Então, fácil de, difícil de. O número 4, firme em. Então, eu me mantive firme em meu propósito. Então, essas preposições, elas estão atreladas ao nome, que é o que nós chamamos de regência nominal. E estas são as preposições que devem ser empregadas nesses nomes, tá bom? Então, quando você for fazer o uso da variedade padrão, observe nas relações em que o nome exerce com seus complementos, observando sempre a relação estabelecida pela preposição. Vamos para o próximo. Eu coloquei no primeiro exemplo todos juntos, mas agora eu vou colocar individualmente para que vocês possam olhar cada caso, tá certo? Então, olha, grato a e por. Então, estar grato a alguém por algo. Ela ficou muito grata a eles por toda a ajuda. Então, ela ficou muito grata a eles por toda a ajuda. Então, a palavra grata necessita da preposição a e da preposição por. São duas preposições que estão ligadas ao nome grato. Eu estou grata a alguém por alguma coisa.
Número 6. Luta contra. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça. Então, o nome luta, ele vem acompanhado da preposição contra. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça. 7. Natural de. Lima Barreto era natural de Olinda. Às vezes, vocês podem até imaginar que vocês já falam dessa forma, não é? Que vocês já dizem, sou natural de Teresina, natural de Timon, natural de São Raimundo Nonato, né? Mas é sempre bom nós estudarmos um pouco mais, nos aprofundarmos para cada dia sermos falantes com maior qualidade da nossa língua. Obediente a. Era um garoto muito bonzinho, sempre foi obediente à família. E aí, gente, vocês estão observando que o A, ele pode vir craseado ou não. E aí, como é que você vai saber quando é que utiliza esse A craseado dessa última frase? Era um garoto muito bonzinho, sempre foi obediente à família. Então, pesquisa um pouquinho sobre o uso da crase, ou então espera as nossas próximas aulas que nós falaremos sobre esse tema, tá bom? Vamos continuar? Olha, perto de, longe de. Então, estamos ainda muito longe da próxima parada, motorista. Já cumpriram quase todas as etapas. As etapas estão perto de ganhar a competição. Então, é perto de, longe de. Eu moro perto da escola. Eu moro perto do escritório. Então, já cumpriram quase todas as etapas, estão perto de ganhar a competição. Então, lembra, quando eu digo estou longe da próxima parada, o da é a combinação, né? Da preposição de mais o artigo a. Então, ficou da. Satisfeito com. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Então, o nome satisfeito, ele precisa do acompanhamento da preposição com. Então, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Então, são as preposições, por isso que eu disse no início da aula que conhecer as preposições é fundamental para que você faça a regência nominal correta, tanto a regência nominal quanto a regência verbal. Então, conhecer as preposições, saber o efeito de sentido que elas causam dentro da mensagem, poder classificá-las ou saber classificá-las se elas são essenciais, se elas são acidentais, se elas são combinações, tudo é importante, tá? Perto de, longe de. Olha, repetimos, só para a gente deixar bem claro, tá? Estamos ainda muito longe da próxima parada, já cumpriram quase todas as etapas, estão perto de ganhar a competição. Então, longe da e perto de. E o satisfeito, satisfeito sempre com a preposição, sempre acompanhado da preposição com. E aí, gente, eu trouxe aqui uma tabelinha só para nós resgatarmos e para nós aprofundarmos um pouquinho quais são as preposições que nós devemos utilizar para cada substantivo, tá? Eu trouxe somente os mais utilizados, os que nós utilizamos mais comumente. Mas vocês, quando vocês forem estudar, aí vocês vão observar que tem muitos outros. Então, a admiração, ela vem acompanhado da preposição a e da preposição por. Devoção pode vir acompanhado da preposição a, da preposição para, com e por. Então, como é que você vai saber qual utilizar? Vai depender da situação comunicativa. O medo vem acompanhado da preposição de. Aversão a,
para e por. Doutor em. Obediência a. Atentado a e contra. Dúvida acerca de. Em e sobre. Ojeriza a e por. Bacharel em. Horror a. Proeminência sobre. Capacidade de e para. Impaciência com. Respeito a. Com. Para com e por. E os adjetivos? Olha, eu trouxe só alguns também, tá? Acessível, vamos na primeira coluna. Acessível a, acostumado a e com, agradável a, alheio a e de, ansioso de, para e por. Segunda coluna, entendido em, equivalente a, escasso de, essencial a e para, fácil de. Terceira coluninha, necessário a, nocivo a, paralelo a, passível de, preferível a. A última coluninha, benéfico a, capaz de e para, compatível com, contemporâneo a e de e contrário a. Olha, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, a professora Amanda vai trabalhar com vocês algumas atividades e aí vocês vão fixar melhor isso, tá bom? Então, para fechar a aulinha de hoje, vamos observar a diferença entre regência verbal e regência nominal. Fechar a aula não, fechar essa primeira aulinha, tá? Então, olha, primeira coisa, regência verbal. A regência nominal, o termo regente é o nome. Então, lembra do que eu disse a vocês. Quando nós falamos em regência nominal, nós estamos nos referindo ao nome. Quando eu coloco o primeiro exemplo, os pobres têm necessidade de ajuda. Então, tem necessidade é o termo regente, é o que precisa do complemento, e de ajuda é o termo regido. Então, vocês observam que necessidade é um nome, né, um substantivo, de ajuda é o complemento e existe a preposição de. Então, é a regência nominal, quando nós completamos o sentido do nome. A regência verbal, o termo regente é um verbo. Então, o que vai precisar do complemento é o verbo. Olha, os pobres necessitam de ajuda. Então, necessitam, vem do verbo necessitar, de ajuda, é o complemento com a preposição de, tá bom? Olha, vamos observar direitinho, vamos treinar um pouquinho. Eu só quero que vocês observem o que é regência nominal e o que é regência verbal. Ela ficou muito grata a eles por toda ajuda. Então, a palavra grata é um verbo ou é um nome? Então, se é um verbo, a regência, se é um nome, a regência é nominal. Ela agradeceu a eles por toda ajuda. Agradeceu é um verbo. Então, a regência, ela é verbal. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça. Luta é um substantivo, então a regência é nominal. Ele lutou contra aquela injustiça. Estão vendo a diferença? Luta é o nome, lutou é um verbo. Então a regência ela é verbal. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Satisfeito é um nome ou é um verbo? É um nome, então a regência ela é nominal. Nós nos satisfizemos com o resultado. Satisfizemos é um verbo, então a regência ela é verbal. Tá bom, gente? Então, lembrar da diferença o que é a regência verbal e o que é nominal, mas principalmente saber utilizar as preposições e saber utilizar todas as regras que nós estudamos sobre regência nominal na hora que você estiver tanto expressando suas mensagens orais ou escritas, tá bom? Até mais!
gente, vamos continuar a nossa aulinha falando sobre regência nominal. Olha, vocês terão 2 aulas falando sobre regência nominal, tá? Vocês tiveram a primeira aula e agora a segunda. É porque é um assunto que nós precisamos nos debruçar, né? Estudar mais um pouquinho, fazer um aprofundamento mais, porque são algumas regrinhas que nós precisamos compreender e internalizar, tá bom? Então vamos continuar com esse assuntinho que nós estamos falando hoje, sobre a concordância, sobre a regência nominal, tá? Então, sempre os 30 minutinhos, língua portuguesa, né? O objetivo, a habilidade é a mesma, tá, gente? Nós queremos que vocês façam uso de vocês observar o uso da variedade padrão e da variedade coloquial quando nós estamos utilizando a regência nominal. Olha, lembra que eu falei que é importante para você falar sobre, ou para você falar sobre regência nominal, ou para você conhecer, analisar corretamente a regência nominal, precisa de alguns elementos e o principal é conhecer as preposições. Por quê? Porque dependendo da preposição que você utiliza, você pode dar um sentido diferente àquilo que você queria dizer, àquilo que você queria expressar. Então, cuidado na hora de usar a preposição, tanto na mensagem, quando você expressa sua mensagem oral, quanto a mensagem escrita, tá? Olha, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês observarem quanto a preposição ela pode fazer diferença. O efeito de sentido pode ser outro. Então, eu trouxe a primeira, carta ao leitor, o mestre das capas, né? Então, é uma seção que tem na revista super interessante e que ele falou sobre esse tema, sobre o mestre das capas. Quando eu digo carta ao leitor, esse ao, que é uma preposição, né, que é uma combinação da preposição a mais o artigo o, ela é uma carta direcionada aos leitores. Então, a revista, o jornal, o site direciona essa carta ao leitor. Ele transmite essa mensagem ao leitor. Quando eu digo carta do leitor, é uma carta que o leitor escreve para manifestar a sua opinião sobre algum tema publicado na revista. Então, por exemplo, se vocês conhecem muito as cartas de leitor, principalmente nas revistinhas Ciência Hoje das Crianças, né? Eu tenho certeza que os professores de vocês de língua portuguesa, em algum momento pediram que vocês analisassem essa carta, que vocês escrevessem cartas para a revista. Então, quando você analisa, quando você escreve uma carta direcionada, endereçada a um jornal, a um site, a uma revista, em que você manifesta sua opinião a respeito de algo que foi publicado, é intitulado Carta do Leitor. Tá bom? Então, percebam a diferença. Carta ao leitor significa que a carta é endereçada ao leitor. Quando eu digo carta do leitor, é a carta produzida pelo leitor, endereçada ao órgão, à revista, né, ao suporte em que ele quer escrever, para o qual ele escreveu, tá bom? Então, cuidado na hora de você definir as suas preposições, na hora de você escrever, na hora de você falar, porque isso pode prejudicar a compreensão da sua mensagem, tá bom? Então, muito cuidado quanto a isso. Olha, as preposições sozinhas, eu disse isso na aula passada e trouxe porque é importante que vocês tenham isso em mente. As preposições sozinhas, em um contexto, não possuem o sentido lógico. Porém, colocadas em uma frase, podem indicar relações distintas. Elas podem estar associadas com a ideia de espaço e tempo, destino, distância, lugar, origem, tá bom, gente? Então, dependendo da preposição, ela pode expressar uma relação diferente. Como aqui, eu disse carta ao leitor e disse carta do leitor. Tá bom? Então, isso é preciso que vocês tenham sempre em mente
para analisar o contexto, tá bom? Então vamos compreender melhor quando é que eu uso essas preposições, qual é o uso da variedade padrão, quais são os problemas mais frequentes quando nós estamos utilizando a regência nominal, alguns probleminhas, né, que às vezes nós, quando estamos produzindo, quando estamos numa conversa, num bate-papo, emitindo a sua opinião sobre algum assunto, às vezes nós causamos uma certa confusão ou somos incompreendidos porque não fazemos uso correto da regência. Por isso que é importante, tá bom, gente? Olha, então eu trouxe algumas palavrinhas que talvez sejam mais críticas, né? Digamos assim, quando nós falamos em regência nominal, que às vezes nós temos uma dificuldade maior. A primeira palavra é adaptado. Então, adaptado, ela recebe duas preposições. Pode ser adaptado a ou adaptado de. Vai depender de quê? Vai depender do contexto. Primeiro exemplo, os alunos estão adaptados à escola nova. Então, essa preposição a, ela cabe junto ao nome adaptado. Então, os alunos estão adaptados à escola nova. Vocês estão adaptados ao ensino remoto. Adaptado de. Exemplo, o filme foi adaptado do livro francês Madame Bovary. Então, aqui, nesse segundo exemplo, eu já utilizei a preposição do, né, que foi a combinação do de mais o. Então, o filme foi adaptado do livro francês, tá bom? Mas existem alguns erros frequentes. O erro mais comum é quando nós utilizamos, ou as pessoas utilizam, a expressão adaptado com. Por exemplo, estou adaptado com o ensino remoto. Quantos de nós não falamos assim, né? Quantos de vocês não falam assim? Estou adaptado com o ensino remoto, já estou adaptado com minha turma, estou adaptado com minha escola. E o com, se você vai utilizar a variedade padrão da língua, ele está incorreto quando falamos de variedade padrão, tá bom, gente? Então, se você vai utilizar a variedade padrão da língua, você precisa dizer estou adaptado ao ensino remoto, tá bom? Então, não utiliza a palavra adaptado com a preposição, acompanhado da preposição com, porque você não estará utilizando a variedade padrão da língua, tá bom? Vamos para o próximo. Adequado. Eu falei de adaptado. Agora vamos falar sobre adequado. Adequado a. Exemplo, isso não é adequado à sua idade. Então, não é adequado à idade, à sua idade. Então, o adequado aqui, ele precisa da preposição a. Essa é quando nós estamos falando da variedade padrão da língua. O erro mais comum é da mesma forma como adaptado, é você utilizar a preposição com. Adequado com. Então, isso não é adequado com a sua idade. Então, da mesma forma, gente, procurem utilizar, né? Claro que na linguagem coloquial, na linguagem popular, dependendo do ambiente que você esteja, qual a situação comunicativa, você pode e deve, né, dependendo da situação, utilizar a sua linguagem coloquial, que é a linguagem popular. Mas aos poucos, que bom se você pudesse já aos poucos ir internalizando, né, algumas regras de regência, para que você na hora de transmitir as suas mensagens, você não tenha dificuldade de ser compreendido, para que suas mensagens fiquem mais claras, para que você realmente se torne um falante da língua portuguesa, né? É sempre bom você conhecer. Você
conhecer a variedade padrão da língua, para quando for necessário, você utilizá-lo. Quando você precisar, dependendo da situação, você utilizar a variedade padrão da língua, tá bom? Então, é preciso sempre que nós conheçamos as diversas variedades linguísticas que existem no nosso país. Apologia. Olha, gente, essa palavra apologia, quantos de nós, né, usamos essa regência nominal, mesmo na variedade padrão, as pessoas usam de uma forma incorreta. É sempre bom nós aprendermos, é sempre bom nós ficarmos atentos, tá? Atentos. Então, exemplo. O rapaz foi preso por fazer apologias das armas. Então, a apologia, gente, ela vem acompanhada da preposição de. Então, apologia das armas, tá bom? A apologia das, apologia de. Essa é a preposição que você deve utilizar quando está fazendo uso da variedade padrão da língua. Claro, né? Que mesmo que seja na linguagem coloquial, que bom se você já utilizar a regência nominal correta, né? Correta que eu digo entre aspas, né? O erro mais comum é colocar a preposição a. Então, apologia a. O rapaz foi preso por fazer apologia às armas. E aí, nós observamos que isso não está de acordo com a variedade padrão. Mas, às vezes, né, nós nos deparamos com essa expressão nas mídias escritas, né, nas mídias faladas, né, em alguns anúncios publicitários, né, mas é sempre bom que nós tenhamos em mente e façamos a regência nominal adequada. Então, apologia de, tá bom, gente? Então, apologia de, apologia das drogas, apologia das armas, né? Então, precisa fazer o uso correto da preposição quando você se referir à palavra apologia, tá bom? Aí, coloquei até essa imagem aí, olha, que arma não é brinquedo. Bom, então, as pessoas que fazem apologia às armas, né, dependendo da situação, podem ser presas, como essa primeira frase que eu trouxe aí. Então, apologia das armas. Então, apologia de. Próximo, certeza. Olha, nós podemos utilizar 3 preposições com a palavra certeza. Posso utilizar certeza de. Certeza de. O exemplo, tenho certeza de sua chegada. Então, tenho certeza de sua chegada. Variedade padrão da língua. Posso utilizar também, com a palavra, acompanhando a palavra certeza, a preposição em. Então, certeza em. Júlia tinha certeza no amor. Então, o nu, lembra que eu disse que o nu também é uma preposição, que é uma combinação da preposição em mais o artigo o. Então, Júlia tinha certeza no amor. Além disso, certeza sobre. O filósofo tem certezas sobre a vida. Perceberam? Então, eu posso utilizar 3 preposições com a mesma palavra, né? Com o mesmo substantivo. Então, como é que eu vou saber qual utilizar? Dependendo de quê? Vai depender do contexto, tá bom, gente? Da situação de uso dessa preposição, dessa palavra e dessa mensagem que você vai transmitir. E qual é o erro mais comum, qual é o problema, mais assim, gritante que nós vimos quando utilizamos essa palavra? Olha, certeza que. Nós temos certeza que seu amigo não esteve aqui hoje. Então,
nós percebemos que aí existe um probleminha, né? Porque nesse exemplo eu coloquei de acordo com a variedade popular. Então tem um probleminha quando você quiser fazer uso da variedade padrão da língua. Então nós temos certeza de que seu amigo não esteve aqui hoje, tá bom? Então quando for utilizar o que, colocar o de antes, que é a preposição. Então a palavra certeza será acompanhada ou da preposição de, em ou sobre, tá bom? Uma dessas vai completar o sentido. Olha, gente, então vamos observar agora qual é a preposição que eu vou utilizar com a palavra compatível. Então, compatível com. O sangue era compatível com o da irmã. Então, a palavra compatível, ela necessita da preposição com. E o erro mais comum, quando eu falo em erro, né, quando nós estamos utilizando a variedade popular, que não a variedade padrão, era utilizar a preposição a. Então, o sangue era compatível ao da irmã, que nós já sabemos que o ao é a combinação da preposição a mais o artigo o. Então, sempre que for utilizar o substantivo compatível, usa sempre acompanhado da preposição com, quando você estiver utilizando a variedade padrão da língua, tá bom? Vamos para o próximo. Condizente. Condizente com. É a mesma regrinha da palavra compatível. Condizente com o que foi dito no regimento, atrasos não serão tolerados. Então, condizente com o que foi dito no regime, condizente com o que foi estabelecido no acordo, condizente com a sua fala. Então, o condizente sempre vai precisar da preposição com. E o erro mais comum é quando utilizamos da mesma forma do compatível, quando utilizamos a preposição a. Então, olha, condizente ao que foi dito no regimento, atrasos não serão tolerados. Então, sempre, quando você estiver fazendo uso da variedade padrão da língua, colocar o com como a preposição agregada ao substantivo condizente. Próximo. Desconfiado. Olha aí, olha a imagem dessa criança aí, desconfiado. Então, desconfiado, ele precisa da preposição de. Eles estavam desconfiados dos suspeitos. Estás desconfiado de que ele mente? Então, eu posso utilizar tanto a combinação das preposições, da preposição com o artigo dos, e posso utilizar o de. Então, posso falar desconfiado do ou desconfiado de. O erro mais comum, ou os erros mais comuns que existem quando as pessoas utilizam, algumas pessoas utilizam a palavra desconfiado, é colocar a preposição sobre. Então, quando eu digo, olha, nós estávamos desconfiados sobre o significado daquilo. Então, quando eu digo estávamos desconfiados sobre o significado, é um erro comum e frequente quando você não utiliza a variedade padrão da língua. Outro erro comum também, quando utilizamos a palavra desconfiado, é utilizarmos a conjunção que. Estás desconfiado que ele mente. Então, estás desconfiado que ele mente. Então, lembra que você precisa colocar a preposição de anterior, né? A conjunção. Estás desconfiado de que ele mente? Tem embora seja uma palavra muito comum, muito usada, às vezes algumas pessoas tem algum probleminha na hora de escrever, porque ocorre esse errinho aí na regência, tá bom, gente? Então, não esquece. Sempre que for utilizar a palavra desconfiado,
a preposição correta, se você estiver utilizando a variedade padrão da língua, é a preposição de. Disposto. Olha, disposto. Eu coloquei aí essa imagenzinha só para a gente ver o que significa a palavra disposto. Pode ser colocado de certa forma, arranjado, preparado, organizado, pronto, com intenção de, propenso, inclinado, determinado, decidido, apto, sujeito. Olha quantos significados tem a palavra disposto. E aí você vai utilizar dependendo do contexto, né? Você vai escolher um desses dependendo do contexto que você está transmitindo sua mensagem. Eu coloquei esse, olha, disposto a esquecer o passado, fugiu. Então, disposto a. Então, a palavra disposto, ela vem acompanhada da preposição a. Disposto a esquecer o passado, disposto a estudar, disposto a resolver o problema, disposto a caminhar. E aí, qual é o erro mais comum? É quando as pessoas trocam a preposição a pela preposição em. Então, olha, disposto em esquecer o passado, fugiu. Então, quando você diz, estou disposto em caminhar, estou disposto em estudar. Então, se você está utilizando ou quer utilizar a variedade padrão da língua, você precisa utilizar a preposição correta para essa palavra, que é a preposição a. Então, estou sempre disposto a fazer alguma coisa. Convicto. Convicto de. Estou convicto de que a verdade é uma só. Então, a palavra convicto, ela precisa da preposição de. E existe um erro comum quando utilizamos a preposição de, que é o que, digamos, nem seja um erro, né, gente? Mas quando você utiliza a forma coloquial. Se você utiliza a forma coloquial, o que eu trouxe como erro? Porque nós estamos fazendo a utilização da variedade padrão, de como é que você faz o uso da variedade padrão. Convicto que, estou convicto que a verdade é uma só. Então, percebam a diferença? A ausência da preposição de, ela já fez com que sua frase não ficasse completamente correta quando nós fazemos uso dessa variedade. Então, convicto que ou convicto sobre. Tu estás convicto sobre a inocência do rapaz? Então, esqueçam todas essas formas e lembrem-se apenas do de quando você utilizar a palavra convicto, tá, gente? Sempre convicto de. Você tem convicção de. Impressão de. Exemplo. Tenho a impressão de que você esteja equivocado. Olha, impressão, ela sempre vem acompanhada da preposição de. Então, tenho a impressão de alguma coisa, tenho a impressão de que preciso estudar, tenho a impressão de que você esteja equivocado. Então, a palavra impressão, ela necessita da preposição de. E um dos erros comuns, né, é quando você utiliza somente o que, não fazendo uso da preposição de. Exemplo, olha, tenho a impressão que você esteja equivocado. Então, na hora que estiver falando, gente, utilizando essa palavra, não esquece de colocar o de, porque aí você já faz o uso correto da regência, já utiliza a variedade padrão da língua. Impressão sobre. Minha impressão sobre o assunto é a que você esteja equivocado. Então, minha impressão sobre o assunto é a que você esteja equivocado. Então, é a de que você esteja equivocado, tá bom? Junto, a palavra junto.
junto. Então, a palavra junto, eu posso utilizar duas preposições. Eu posso dizer junto a ou posso dizer junto de. Primeiro exemplo, Miguel apertava o retrato de Ana junto ao seu peito. E eu posso utilizar a preposição de, quando eu digo junto de ti, tudo posso. Então, eu posso dizer junto ao peito ou junto de ti. Depende da situação comunicativa. Um dos erros mais comuns, né, é você utilizar a preposição com. Junto com. Andei junto com você até o ponto de ônibus. Então, andei junto a você até o ponto de ônibus, tá bom, gente? Só lembrando quando nós falamos em erro porque estamos estudando as regras da variedade padrão. Mas nós podemos utilizar na nossa variedade popular quando você estiver nas conversas informais. Mas quando for utilizar a variedade padrão, procura utilizar o junto fazendo o uso da preposição correta, que é junto a ou junto de. Obediente. Obediente a. Os filhos foram obedientes aos seus pais. Então, a palavra obediente precisa da preposição a. E o probleminha mais comum é você colocar a preposição com. Os filhos foram obedientes com os seus pais. Então, na hora, cuidado, tá bom? Na hora quando for fazer a utilização da palavra obediente, coloca a preposição a e esquece a preposição com. Medo. Medo de. E medo de quê? Olha, primeiro exemplo, não tenho medo da morte. Segundo exemplo, ela tinha medo de que o cachorro fugisse se pulasse o muro. E aí, às vezes você diz, meu Deus, mas isso é tão comum as pessoas usarem dessa forma. Olha, ela tinha medo que o cachorro fugisse. Então, precisa colocar antes a preposição de, tá bom? Ela tinha medo de que o cachorro fugisse. E encerramos a nossa aulinha de hoje. Tudo isso é preciso que você recapitule, que você estude mais um pouquinho. A professora Andressa vai trazer novamente esses assuntos para vocês, vai fazer outras atividades e não esquece, tá, gente, de sempre aprofundar o estudo sobre a regência verbal e a regência nominal, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de História, né? Pessoal do 9º ano, quero aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos, espero que todos estejam bem, tenham passado esse período de festas muito bem, né? E aí vamos continuar, é aquele último gás, tá acabando, né? Pensa que você é um atleta, né, da Etiópia na São Silvestre que está acabando, dá aquele último gás, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Hoje, pessoal, nosso assunto é a descolonização e o terceiro mundo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo de independência, né, dos países africanos, né, asiáticos, né, e o que é o terceiro mundo, né? Isso aqui está dentro de um contexto de pós-Segunda Guerra, tá bom? Então a gente tem que analisar esse processo de descolonização dentro desse contexto de final de Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então a habilidade hoje é a EF09, HI25, que é identificar os aspectos do processo de descolonização na África e na Ásia,
e destacando as lutas anticoloniais desse período, tá certo? Então, inicialmente, vamos falar sobre a dominação europeia no século XIX, tá? Esse assunto a gente estuda geralmente, né, no comecinho do ano, né, do 9º ano, ou se não no finalzinho do 8º ano, tá certo? É o que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. É o período em que os países europeus, eles estão naquele processo de segunda revolução industrial, né? E aí eles começam a procurar novos mercados na África e na Ásia. Então eles vão recolonizar esses continentes, né? A África e a Ásia, no século XIX, né? Essa colonização, né, ela é marcada pela violência, né, pela irracionalidade. Você que estudou lá o imperialismo sabe bem disso aí, né? Então, quais são as marcas, né, dessa violência? O confisco de terras, tá? O uso do trabalho forçado, tá bom? A cobrança de impostos abusivos e principalmente o racismo, né? Se justificava essa dominação, né, do continente africano, do continente asiático, com a ideia racista de que esses povos eram inferiores e que a Europa, como era o auge da civilização naquele momento, do século XIX, ela estaria levando a civilização a esses povos, tá? Isso aí você lembra bem, tá bom? Então tinha essa justificativa racista, né, de que os povos eram inferiores e que os brancos europeus estariam fazendo um favor a eles, tá certo? Então é marcada por muita violência, né, essa dominação europeia no século XIX. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, e esses países europeus são os que mais sofreram, né, com a guerra, e eles perdem, né, muito poder, porque vai começar os Estados Unidos e a União Soviética, né, já abordando, né, visualizando aquele contexto de Guerra Fria, surgem duas superpotências depois da Segunda Guerra, que a gente já estudou, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Esses países europeus perdem o poder, né, que eles tinham, a influência que eles tinham. E aí, esses países africanos e asiáticos vão começar a lutar por independência, tá bom? Então vamos lá, entendendo nesse contexto de Guerra Fria, né, a descolonização. Os principais fatores da independência dos povos africanos e asiáticos seria, primeiro, o direito de autogoverno dos povos, que foi dado pela ONU. Então, logo após o final da Segunda Guerra, a gente já viu que é criado a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, e ela defendia esse princípio de autogoverno dos povos, que o que manteria a paz, né, um dos motivos que manteria a paz no mundo seria que esses povos tivessem o direito ao autogoverno, inclusive os povos africanos e asiáticos. Então isso aí era um incentivo a mais para que esses povos lutassem pela independência deles, tá? Outro motivo, o enfraquecimento das economias da Europa, acabei de falar para vocês, e aí as rivalidades entre Estados Unidos e União Soviética. Aí esses países eles acabam, né, se aproveitando do enfraquecimento dessas economias europeias, e alguns deles procuram um alinhamento com Estados Unidos ou União Soviética, entendendo dentro daquele contexto da Guerra Fria, tá bom? Aí por último, os movimentos nacionalistas, obviamente, né, não surgiria do nada, né, teria que ter os movimentos nacionalistas na África, nos países africanos, nos países asiáticos, que lutassem por essa independência, né, em cada país, tá bom? Aí sim, a gente não tem como falar de todos, porque o continente africano é imenso, né? Foram vários momentos de vários países que lutaram por essa independência, então não cabe aqui a gente falar de todos, a gente vai tratar de alguns. A mesma coisa na Ásia também, a gente não tem como falar de todos os processos de independência na África e na Ásia, né? Seria impossível. Então o que eu faço? O que o livro didático faz? A gente pega alguns exemplos, né, que são bem fortes, né, dessa luta, e aí a gente traz para vocês, tá bom? No caso da Ásia, é muito importante você saber como foi o processo de independência na Índia, né, que tem uma figura extraordinária que surgiu nesse contexto, né, de luta pela independência na Índia, e a Índia é um dos países mais importantes do continente asiático, tá? E essa figura é o Mahatma Gandhi, né, que consegue levar o país inteiro à independência sem dar um tiro em ninguém, né? Só com uma prática de paz, né? Com uma prática que era
a gente chama de desobediência civil, né? Então ele boicotava os artigos da metrópole, que era a Inglaterra, né? Que era quem mandava na Índia, né? Há muito tempo, acho que desde o século XVII, quem mandava na Índia eram os ingleses. E aí quando chega na virada do século XIX para o século XX, começa essa luta pela independência, né? Dos indianos. E aí a figura do Mahatma Gandhi é muito importante, porque eles não aceitam a questão da violência. Eles não aceitavam que essa luta tivesse que ser uma luta violenta. Ele defendia que os ingleses não precisavam ser mortos para os indianos conseguirem a liberdade. Agora, bastava que eles tivessem uma estratégia muito boa para forçar os ingleses a darem independência, né, à Índia. E essa estratégia dele era a estratégia da desobediência civil, tá bom? Então, a Índia foi a primeira colônia da Ásia a se tornar independente, tá? Essas reações, né, ao imperialismo britânico se manifestaram com mais força na passagem do século XIX para o século XX. Tá? Agora, essa luta pela independência dividia os indianos. Né? A gente vai ver aqui mais à frente. Né? A Índia, quando ela se torna independente, ela é dividida. Né? Não era a ideia do Gandhi, era manter a unidade. Mas aí não foi possível isso, ele conseguiu conquistar a independência da Índia, mas ficou separada a Índia, né, porque lá tinham religiões diferentes, muitas religiões diferentes, né, e aí no norte da Índia, onde ficava a região do Paquistão, ela acaba se separando, e a região do Paquistão ela é de maioria muçulmana, né, e na Índia a maioria são de hindus, né, budistas, e aí teve esse racha no meio do processo de independência, tá? Então vamos lá, Gandhi é a desobediência civil, né? O Gandhi lidera, né, a resistência pacífica, né, utilizando uma tática que era baseada na não violência. Como é que era essa tática? A tática era boicotar os produtos e serviços ingleses, tá bom? Então os indianos, eles não utilizavam um sistema de transporte, que era quem mandava eram companhias inglesas, né? Então eles não compravam em nenhum lugar onde quem mandasse fosse o inglês, né? Fosse companhias inglesas. Então eles boicotaram tudo que fosse dos ingleses eles boicotavam, eles não consumiam, eles não utilizavam serviços. Isso aí forçava, né, os ingleses a cederem, né? Porque a Índia era um mercado imenso, e se você não tem os indianos consumindo seus produtos, seus serviços, você perde dinheiro, né? Então os ingleses, aos poucos, eles vão cedendo, né, a essas pressões, lógico. Não foi só isso, aconteceram as pressões internacionais também, que forçavam, né, a Inglaterra a dar a independência, né, à Índia, né? Mas o principal fator foi essa força de vontade do Gandhi, né, e o povo ter seguido o que o Gandhi orientava, né? Porque é muito fácil você chegar na rua e falar, ninguém mais compra nada dos ingleses, né? As pessoas vão olhar, sim, e se eu precisar comprar alguma coisa, o que eu faço? Né? Não era fácil aceitar. A gente sabe como essa estratégia de boicotar um serviço, ela é muito complicada, né? A gente discute muito isso na nossa realidade. Como é que a gente faz para baixar uma passagem de ônibus, né? Vamos para a rua, quebra os ônibus, né? Vamos fazer uma ruaça, né? E ninguém pensa, ninguém lembra, olha aqui uma estratégia que o Gandhi usou. Passa uma semana sem utilizar o serviço de transporte, né? Dá o prejuízo ao serviço, né, aos donos das empresas, você vai ver como vai forçar eles a negociar, pelo menos, né? Essa estratégia aí da desobediência civil, ela não foi originalmente pensada pelo Gandhi, né? Ela já existia, ele lia alguns pensadores, inclusive um pensador inglês norte-americano, né? Que era o Henry Thoreau, que vivia lá nos Estados Unidos, e ele escreveu uma obra toda sobre isso, sobre a desobediência civil, né? Então, quando os governos não faziam aquilo que o povo precisava, era justo a desobediência civil, tá bom? E aí o Gandhi utiliza isso aí muito bem, consegue convencer o povo indiano a seguir a ideia dele, e no final deu certo, tá? Então eles obedeciam às leis que discriminavam os indianos, né? Eles não pagavam os impostos, né? Olha como isso aí era um golpe muito duro, né, na economia indiana.
A pressão internacional, né, lógico, também teve uma importância muito grande essa pressão internacional. E aí a questão final, que é a divisão do país, como eu disse para vocês. Por isso que eu coloquei aqui um mapa, eu espero que dê para ver. Essa parte amarela seria a Índia, essa mais com a cor roxa é o Paquistão. Então tudo isso aí era a Índia, tá bom? Tudo isso aí era a Índia. Só que durante o processo de independência, como essa parte do Paquistão tinha a maioria da população muçulmana, então eles acabavam se separando, né? A própria estratégia do Gandhi de desobediência civil não era muito bem aceita pelos paquistaneses, né? Os paquistaneses já defendiam uma ideia mais violenta para conquistar a independência. Então aí no processo de independência eles acabaram se separando, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a África, né? Então, a descolonização do continente africano, né? Ela começa com as colônias que eram italianas, né? Ainda lá no comecinho do século XX, tá? E aí em seguida foi passando para os domínios britânicos da costa atlântica, né? Boa parte do continente africano, né? Aliás, o continente africano inteiro ele era dominado por esses países europeus. A gente sabe disso pelo imperialismo quando a gente estudou. Eram pouquíssimas regiões que eram independentes. E inclusive a maioria pertencia aos ingleses, tá? Nesse processo de independência, aí os italianos, as posses italianas foram as primeiras, né, a se tornar independentes, e aí aos poucos foi sendo conquistado, né? Dependia muito do lugar, dependia muito do povo, né? Nem sempre teve violência, às vezes foram feitos acordos, né? No caso das posses que eram francesas, né, na África, né? O Marrocos foi libertado, né? Descolonizado sem menor problema, que era os franceses, né? Aí no caso a Argélia não, já teve um processo mais violento que levou a uma guerra civil. Então isso aí dependia muito da região, dependia muito do povo, né? Da negociação que era feita, tá? Também aqui nesse caso a gente destaca algumas, né? Para a gente comentar. O caso do Congo. O Congo é um dos exemplos onde aconteceu muita violência. Desde o início do processo de colonização, lá no século XIX, já foi extremamente violento, né? O Congo ele era uma posse dos belgas. E aí os belgas maltratavam, tinha uma administração extremamente racista, né, na região. E aí eles começaram essa luta pela independência, né, no contexto lá do pós-guerra, né? Quem comandou esse movimento de independência lá, esse movimento nacional congolês, que era liderado pelo Patrice Lumumba, né? E é ele que vai levar o Congo à independência, né? Lembrando, ó, o Congo era um território rico em cobre, zinco, manganês, urânio e diamantes. Aliás, o continente africano sempre foi alvo de muita cobiça, porque ele tem, né, muitos recursos minerais, né, muitos recursos naturais e que são extremamente importantes para a economia do mundo todo, né? E a gente pensa que a África é um deserto de pobreza, e não é. Lá é um continente extremamente rico, né? Mas só que tem administrações terríveis, foi extremamente explorado durante séculos, né, de história. E aí por isso que a imagem que a gente tem da África é essa imagem de um deserto de pobreza, tá? E na verdade não é, tá? Durante esse processo, né, liderado lá pelo Patrice Lumumba no Congo, ele consegue a independência, tá? Mas logo em seguida começa uma guerra civil, né? E aí durante essa guerra civil fica confrontado, né, os interesses, né, de Estados Unidos e União Soviética na região, tá bom? Era uma região muito cobiçada pelas duas superpotências, tá bom? Vamos falar também sobre as colônias portuguesas, né? Portugal sempre teve um braço, né, de exploração muito forte na África. A gente sabe disso porque a gente estuda isso na nossa história, né? Dos escravos, né, africanos que foram trazidos para cá e foram incorporados à nossa sociedade, né? E aí os portugueses sempre exploraram muito esse território, tá bom? E essa exploração é marcada por uma violência muito grande, tá? E aí, o que eu destaquei para vocês? O processo de independência dessas colônias que eram portuguesas, ela é marcado primeiro com a poesia, porque são poetas que são africanos, que vivem em Portugal, né?
E aí eles, através inicialmente da poesia, conseguem, né, fazer uma forma de protesto, né, para libertar essas colônias portuguesas. Lembrando que Portugal, durante décadas, foi governado por um ditador, né, que era o Salazar. E lá o Salazar, ele tinha uma política mesmo muito violenta, muito autoritária também com as colônias, né? Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, né? Então essa geração de 50 que era a geração que combatia esse colonialismo com a poesia, tá? Eu destaquei o nome aqui de alguns deles, que era o Amilcar Cabral, né, que era de Guiné-Bissau, o Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, que era de Angola, né, o Francisco Tenreiro, que era de São Tomé e Príncipe, e a Noêmia de Souza, que era de Moçambique, tá bom? O que incentivou, não, o que, assim, forçou mais essa independência das colônias portuguesas foi a Revolução dos Cravos, né, que aconteceu em Portugal, que derrubou o regime do Salazar, né? Aquela ditadura, né, que existia em Portugal foi derrubada por essa Revolução dos Cravos. Como se gastava muito, né, muitos recursos, o governo gastava muito com essa guerra na África para tentar manter esses países, né, essas colônias africanas pertencendo a Portugal, como o governo gastava demais, então foi enfraquecendo, o povo acabou se voltando contra a ditadura, né? E por conta dos gastos, né, e a morte de muitos jovens. E aí, liderado por jovens oficiais das próprias Forças Armadas de Portugal, né, começa esse movimento, né, que consegue derrubar o regime do Salazar, tá bom? E aí o novo governo que surge é uma democracia em nosso país, né, e a descolonização na África. Esse aqui era o lema, né, do novo governo, tá certo? É a Revolução dos Cravos, que aconteceu em Portugal, que libertou as colônias, né, portuguesas. Pronto, ótimo. Agora, para a gente encerrar esse conteúdo, né, da descolonização, a gente vai falar da África do Sul, né, que também tem uma das figuras mais importantes, né, desse contexto aí da história, né? A gente falou do Gandhi, agora eu vou falar do Nelson Mandela, né, que teve uma importância gigantesca, né, na independência da África do Sul, né? O que acontecia na África? A África existia um regime segregacionista, era chamado de apartheid, onde a população negra ela era extremamente discriminada, né? Existiam leis que discriminavam a população negra, que era a maioria, em todos os âmbitos da sociedade. Tá certo? Então dividia mesmo essa população negra da população branca. A África ela foi inicialmente colonizada pelos portugueses, depois passou para a mão dos holandeses e aí depois passou para a mão dos ingleses. Tá? Esse contexto aqui da independência da África do Sul, a África aqui ela está sob controle inglês, tá bom? Então, como é que funcionavam essas leis do apartheid? Os negros eles tinham que morar em locais separados, né? Geralmente eram na periferia das cidades, né? Frequentar escolas, praias e banheiros separados, então tinha lá a identificação, né? O ônibus também, muito parecido com o que a gente tinha falado nos Estados Unidos na década de 60, né? Isso aqui não é diferente, tá? Muito parecido, tá? E aí como é que começa essa luta para acabar com esse apartheid, né, na África do Sul? Começa com o Congresso Nacional Africano, do qual o próprio Mandela fazia parte, né, e inicialmente era uma luta que tinha um teor violento, né, eles faziam atentados, né, para tentar forçar o governo africano, da África do Sul, sul-africano, a ceder, né. E aí o Mandela é preso na década de 60, início da década de 60 ele é preso e ele fica preso durante praticamente a vida toda. Ele passa quase 30 anos na prisão, né? E aí durante esse período dele que ele fica na prisão, ele vai mudando a opinião dele sobre como se deveria lutar, né? Para libertar a África do Sul desse estigma horrível, né? Que era o do apartheid, né? E aí ele vai conseguir isso aí. Quando ele sai da prisão, né, ele acaba até sendo eleito presidente da África do Sul, e aí já está num contexto mesmo de fim do apartheid, né? Não foi uma coisa fácil, viu, pessoal? A gente está falando aqui, parece que num estalar de dedos tudo mudou e acabou o racismo na África do Sul. Não acabou, né? Essas leis elas foram sendo derrubadas, né? À medida que o governo do Mandela assumiu,
né? Essas leis todas foram derrubadas e aí ele faz um movimento de integração, de unificação, para acabar com aquela divisão que existia entre negros e brancos, né? E através da paz, não é agora quem manda somos nós negros, então agora vamos colocar os brancos numa posição inferior à nossa. Não, ele não pensava desse jeito. Então, para ele, a ideia era lutar todo mundo junto por uma África do Sul que fosse um país forte, né? E que fosse unificado, que o povo defendesse, independente de ser branco ou negro, né? Então, esse apartheid ele termina, tem a pressão internacional imensa também, né, com o boicote econômico de vários países. Então, o governo africano, né, sul-africano tinha que ceder, porque eles não conseguiam negociar no mercado mais por causa dos boicotes de outros países, né? As sanções da ONU, né, por conta desse apartheid, né? Aí vem a liberdade do Mandela, como eu falei, ele é eleito presidente em 1994, tá bom? Então é uma figura extremamente importante para toda a cultura, né, antirracista no mundo. O Nelson Mandela é uma figura muito importante, tá? Então vamos lá, falar do terceiro mundo. O que é esse terceiro mundo para a gente encerrar, né? O terceiro mundo seriam esses países não alinhados. A gente está entendendo isso aqui, esse termo foi criado lá durante a Guerra Fria. Tá? Seriam aqueles que procuravam fugir da influência de Estados Unidos e União Soviética no pós-guerra. Então esse seria o terceiro mundo, né? O primeiro mundo seriam aqueles países ricos que estavam alinhados com os Estados Unidos. O segundo mundo eles chamavam de países socialistas, né? E aí o que seria o terceiro mundo? Seriam esses países que geralmente eram pobres ou que estavam começando a se desenvolver, mas que não estavam alinhados nem com os Estados Unidos nem com a União Soviética na época, tá bom? Então seria o terceiro mundo, sendo esses países não alinhados. Eles se reuniram, né, em uma conferência em 1955 para se declarar como países que eram independentes da influência dos Estados Unidos e União Soviética. Se declaravam como terceiro mundo, tá? Então essa conferência foi em Bandung, era uma cidade asiática, agora não lembro se era na Tailândia, eu acho. E aí foi a primeira manifestação política desse grupo de países, né? Eram muitos países, gente, muitos países mesmo. Tava Iraque, Irã, Japão, né? Países africanos, Egito. Então tinha muitos países mesmo. Não dá nem pra gente dizer aqui que eu também não lembro, né? Eram muitos países. Enfim, o que eles defendiam? Que, na verdade, o que aconteceria naquele cenário seria um conflito entre norte e sul. No hemisfério norte com o hemisfério sul. O norte mais rico e o sul mais pobre, né? Os países que ficavam ao sul, o hemisfério sul, né, do nosso planeta, seriam países mais pobres, né? E aí sim, essa seria a luta nos próximos anos, né? Não entre capitalismo e socialismo, né? Entre os países capitalistas e aqueles que defendem o socialismo, porque a gente também vai ver ainda que o socialismo ele vai perder essa Guerra Fria, né? Lá na década de 90, né, o socialismo está derrotado. E aí, aos poucos, os países acabam cedendo às economias capitalistas, né, liberais. E aí, o que vai ficar? Vai ficar o rico contra o pobre. Para eles, era essa visão, do norte contra o sul. O hemisfério norte rico e o hemisfério sul mais pobre e dependente. O que eles defenderam nessa conferência, né, que era a afroasiática? Primeiro lá, a cooperação entre países afroasiáticos na luta contra o colonialismo. Então, procurar ao máximo acabar com essa influência, né, colonialista dentro desses países africanos e asiáticos, ajudar na independência deles, né? Também condenavam a segregação racial que acontecia ainda, né? Defendiam o direito de os povos determinarem seu destino, né? Essa é aquela cláusulazinha lá da ONU, né, que eu falei do autogoverno, né, que eles já tinham isso em mente. Defendiam também o direito de não se alinharem com duas superpotências, com os Estados Unidos e a União Soviética. Por último, a proibição de armas nucleares também era algo que eles defendiam, tá bom? Então aí seria, o que seria esse terceiro mundo? Recapitulando, eram os países não alinhados. Professor, esse termo ainda existe? A gente costuma usar ainda como sinônimo, né, de país pobre que está em desenvolvimento. Hoje a gente não, né,
nas nossas salas de aula, a gente ainda de vez em quando usa o termo, né? Mas hoje a gente já usa mais a ideia de país em desenvolvimento, né? É um país que está eternamente em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, era um país que teoricamente estaria fazendo parte do terceiro mundo, né? Mas que hoje a gente fala, é um país que está em desenvolvimento, eternamente em desenvolvimento. Está com 500 anos que nós estamos em desenvolvimento. Nunca vamos desenvolver, né? Então aí seria esses países não alinhados, né? Aqueles que não estavam nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da União Soviética, tentavam se manter neutros, tá? Seria o terceiro mundo. Eu quero encerrar com esse pensamento do Nelson Mandela, né? Que ele diz o seguinte: ninguém nasce para odiar outra pessoa devido à cor da sua pele, ao seu passado, né? Ou à religião. As pessoas aprendem a odiar, né? E se o podem fazer, se elas aprendem a odiar, também podem ser ensinadas a amar, né? Porque o amor é mais natural no coração humano do que o oposto, que é o ódio, né? O pensamento aí do Nelson Mandela para você começar bem o ano, sem odiar ninguém, né? Esse aí é o pensamento do Nelson Mandela. Eu vou encerrar com vocês essa primeira aula nossa de janeiro, né? Eu espero que vocês continuem fortes, firmes. Vamos encerrar esse 2020, agora no finalzinho do mês. E espero que todo mundo se dedique, como eu disse, é o gás final, é aquele último sprint. Vamos com força para a gente terminar bem esse ano e finalmente começar o 2021, certo? Um grande abraço e até a próxima.